Regras de transição. Bom, as constantes mudanças na legislação previdenciária, elas vão impor a edição de normas de transição. Essas normas, elas vão amenizar a situação daquelas pessoas que já estavam filiadas ao sistema e que estavam, de certa maneira, próximas da aposentadoria, mas são pegas meio que de surpresa por uma reforma previdenciária. Essas regras, então, elas são voltadas para os segurados que já estavam inscritos no regime geral da Previdência Social até a data da publicação da reforma da Previdência. Todavia, antes da análise aí, são 4 regras de transição que nós temos que foram trazidas pela reforma da Previdência de 2019. Antes da gente analisar essas 4 regras, é necessário que a gente deixe bem claro que o artigo 25 da Emenda Constitucional 103 de 2019, ele assegura a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral de previdência social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data da entrada em vigor da reforma da Previdência para fins de concessão de aposentadoria. Então, isso significa que as regras relacionadas à contagem de tempo de contribuição do regime anterior, antes da reforma da Previdência, elas vão valer, né, para aquele período. E após, né, a partir da entrada em vigor da reforma, aí vai se aplicar o disposto no parágrafo 14 do artigo 201 da Constituição Federal, que vai dispor o seguinte: é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Então, passou a haver essa vedação, antes não havia vedação, e agora nós temos essa vedação de contagem, tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Bom, a primeira regra de transição que nós temos, então são 4 regras de transição que foram trazidas pela reforma da Previdência. A primeira regra que nós temos, ela vai constar do artigo 15 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Para entrar nessa regra, o segurado deve contar cumulativamente com tempo de contribuição e número de pontos. É, então, uma regra de transição que trabalha com número de pontos. O tempo de contribuição ele vai ser de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem. Os pontos eles correspondem à soma da idade e do tempo de contribuição. E aí, no caso, a mulher ela deve contar com 86 pontos e o homem deve contar com 96 pontos. Como é que funciona, né? Eu mencionei aí que o ponto ele vai corresponder à soma da idade e do tempo de contribuição. Então, se eu imaginar essa hipótese aí, que a mulher deve contar com 86 pontos, eu poderia pegar, né, um exemplo que eu poderia dar seria uma mulher que tem 50 anos de idade e 36 anos de tempo de contribuição. Se eu somar os 50 anos de idade com os 36 anos de tempo de contribuição, eu vou chegar a 86, e aí significa que a mulher tem 86 pontos, ela preenche o requisito. No entanto, a gente tem que ver o seguinte, que a partir de 1/1 de 2020, vai ser aumentado 1 ponto a cada ano, até totalizar 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Ou seja, a gente vai começar com 86 pontos para a mulher e vai chegar até 100 pontos, e para o homem vai começar com 96 pontos e vai até 105 pontos. Então, a pontuação ela vai aumentando conforme vai passando o tempo. Cálculo do salário de benefício. Vai ser a média aritmética simples de todos os salários de contribuição do período contributivo a partir da competência de julho de 1994 ou desde o início, né, caso o período contributivo ele seja posterior. Cálculo da RMI. Vai ser 60% do salário de benefício, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder de 20 anos, se for homem, e de 15 anos, se for mulher.
Então, essa é a primeira regra, e aí nós temos ainda, em relação a essa primeira regra, a aposentadoria dos professores. E aí consta do artigo 15, parágrafo 3º da Emenda Constitucional 103 de 2019. Em relação aos professores e considerando essa regra, nós vamos ter tempo de contribuição de 25 anos para a mulher e de 30 anos para homens. E, como já sabem, deve ser um tempo de contribuição exclusivamente na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Em relação aos pontos que vão corresponder à soma da idade do tempo de contribuição, a mulher deve contar com 81 pontos e o homem 91 pontos. Então, nós temos aí uma redução em relação à regra geral para os outros trabalhadores. E a partir de 1/1 de 2020, como na regra geral, vai ser aumentado um ponto a cada ano até totalizar 92 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Cálculo do salário de benefício é a mesma regra, a média aritmética simples de todos os salários de contribuição do período contributivo a partir da competência de julho de 1994 ou desde o início, caso o período contributivo seja posterior. Cálculo da RMI, mesma regra, 60% do salário de benefício acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos se homem e 15 anos se mulher. Segunda regra de transição, ela vai constar do artigo 16 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, é necessário contar cumulativamente com idade e tempo de contribuição. E como isso é feito? A idade é de 56 anos para mulher e 61 anos para homem. Então, é necessário que tenha essa idade mínima de 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem. E, a partir de 1/1 de 2020, serão acrescidos 6 meses a cada ano até se atingir 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, ou seja, até atingir a idade necessária para a regra permanente. Tempo de contribuição é necessário 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Cálculo do salário de benefício. Vai ser a média aritmética simples de todos os salários de contribuição do período contributivo a partir da competência de julho de 1994 ou desde o início, caso o período contributivo seja posterior. E a RMI vai ser de 60% do salário de benefício, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos se homem e 15 anos se mulher. Nessa segunda regra de transição, nós também temos especificidade em relação à aposentadoria dos professores. E a aposentadoria dos professores vai constar do artigo 16, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 103 de 2019. E aí vai ser necessário também contar cumulativamente com idade e tempo de contribuição. Então, necessário contar cumulativamente com idade e tempo de contribuição. E a idade mínima aí vai ser de 51 anos para as mulheres e 56 anos para os homens. E a partir de 1/1 de 2020, como ali na regra geral, serão acrescidos 6 meses a cada ano, até atingir 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Então, como a gente vê aí, para o professor, são 5 anos a menos, seja no caso de mulher, que é 57 anos, ou de homem, que é 60 anos. O tempo de contribuição é de 25 anos para as mulheres e de 30 anos para os homens. E eles têm que ter trabalhado exclusivamente na educação infantil e no ensino fundamental e médio, como é o caso de todas essas aposentadorias que dizem respeito aos professores. Cálculo do salário de benefício. É a média aritmética simples de todos os salários de contribuição do período contributivo a partir da competência de julho de 1994 ou desde o início, caso o período contributivo seja posterior. Então, é como a regra geral dessa segunda regra de transição.
Cálculo da RMI, 60% do salário de benefício acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder de 20 anos se homem e de 15 anos se mulher. Terceira regra de transição, ela vai constar do artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa regra de transição, ela se aplica aos segurados que estavam a menos de 2 anos de cumprir os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, são segurados que estavam muito próximos de se aposentar, né? Estavam a menos de 2 anos de cumprir os requisitos. Então, para isso, é necessário tempo de contribuição de mais de 28 anos para a mulher e mais de 33 anos para o homem. E há ainda um pedágio, essa expressão ela é muito utilizada em direito previdenciário, pedágio. Há um pedágio, e esse pedágio ele é um período adicional de 50% do tempo faltante na data aí da emenda, em 13/11/2019, então é 50% adicional do período faltante na data da emenda para alcançar 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. Exemplificando aí, para ficar um pouco mais fácil a compreensão desse critério, se um segurado homem, ele conta com 34 anos de contribuição na data da emenda, aí seriam necessários, para ele se aposentar, 35 anos de contribuição. Então, para ele ter direito do benefício, seria necessário 35 anos de contribuição. Na data da emenda, ele tinha 34 anos de contribuição. Então, faltou 1 ano. Então, ele tem ainda que contribuir esse 1 ano faltante, e esse 1 ano faltante ele vai ser acrescido de 50%. E aí, nesse caso, isso vai corresponder à necessidade dele ainda contribuir por 1 ano e meio. Então, se faltava 1 ano para ele, nesse caso aí específico, vai faltar mais 1 ano e meio de contribuição. Cálculo da RMI é a média aritmética simples de todos os salários de contribuição de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. Então, vale notar aí que, em relação a essa regra de transição, vai ser aplicado o fator previdenciário. Mas não vai se utilizar, por outro lado, aquele coeficiente de 60% do salário de benefício. Então, de um lado se aplica o fator previdenciário, mas de outro não se aplica aquela regra do coeficiente de 60% do salário de benefício. Então, essa é a terceira regra de transição. Quarta regra de transição, a quarta regra de transição, ela consta do artigo 20 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa é a situação em que o segurado ele está distante mais de 2 anos de cumprir requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na data da emenda da reforma da Previdência. Então, enquanto a regra 3, a terceira regra de transição, o segurado ele estava a menos de 2 anos de cumprir os requisitos para a aposentadoria, na quarta regra de transição, nós temos a situação do segurado que estava distante mais de 2 anos de cumprir os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, nesse caso, a idade ela é de 57 anos ser mulher e 60 anos ser homem. Então, essa é a idade mínima para entrar nessa regra de transição. Tempo de contribuição, computado na data da emenda, que é 13/11/2019, ele deve ser acrescido de 100% do período faltante para completar 30 anos, se mulher, e 35 anos, se homem. Então, aí a gente tem um pedágio que ele é de 100% do período faltante. Além desse pedágio de 100%, o segurado ele também deve cumprir o requisito da idade mínima. Então, são requisitos cumulativos, a idade mínima e o pedágio de 100% do período faltante para completar 30 anos se mulher e 35 anos se homem.
Cálculo da RMI, 100% da média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir da competência de julho de 1994. Em relação à aposentadoria dos professores, essa quarta regra de transição ela vai constar do artigo 20, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 103 de 2019, e aí para eles a idade ela é reduzida, é de 52 anos se for mulher e 55 anos se for homem, e o tempo de contribuição, computado na data da emenda constitucional, ele vai ser acrescido de 100% do período faltante para completar 25 anos se mulher e 30 anos se homem. Mas aí vale mais uma vez observar, deve ser comprovado o exercício exclusivo no ensino fundamental e no ensino médio. Assim sendo, além do pedágio de 100%, o segurado ele deve cumprir o requisito de idade mínima. São requisitos cumulativos, idade mínima e o pedágio aí de 100%. O cálculo da RMI ele vai ser 100% da média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir da competência de julho de 1994.